A chegada da crise econômica no Brasil causou efeitos em diversos setores, inclusive no setor imobiliário. Na primeira metade de 2015, a queda nas vendas de imóveis novos chegou a 15%. Com o aumento da taxa básica de juros, inflação, alta oferta no ramo e diminuição de financiamentos, o momento se torna delicado, tanto para proprietários como para as imobiliárias e consumidores. Veja agora a entrevista com o presidente do Secov do Rio Grande do Sul, HDM, Sindicato de Habitação, Moacir Schuckster, que falou sobre o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul e a crise no estado. Estamos no Secov RS HDM, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, sendo recebidos pelo presidente Moacir Schuckster. Início de agosto. Aliás, um agosto camarada, presidente. O nosso inverno esse ano foi muito camarada, muito chuvoso. Tivemos condições climáticas muito complicadas na região metropolitana, cidades em situação de emergência, etc. Mas não tivemos muito frio. Mas agosto me parece que está frio no sentido econômico, presidente. O setor imobiliário trabalha com 3 grandes segmentos. Locação de imóveis, sejam eles residenciais ou comerciais, administração de condomínios, uma área delicada, e compra e venda fundamentalmente de imóveis. Como é que esses 3 segmentos estão nesse momento, início de agosto do ano de 2000 e crise, presidente Moacir Schuckster? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer esse registro de que nós estamos em recessão. Estamos em recessão. E todos os segmentos econômicos estão, de uma forma ou de outra, afetados. Por sorte, nós da área imobiliária, que trabalhamos com uma mercadoria, digamos assim, muito especial e é muito cara ao cidadão, porque todo mundo quer ter seu imóvel e todo mundo necessita de utilizar um imóvel, nós estamos até sofrendo um pouco menos. As nossas pesquisas mostram, por exemplo, que o desemprego, que está muito acentuado em todo o país, o nosso segmento tem sofrido menos. Tanto é que, por exemplo, na área de condomínios, nós temos verificado que a quantidade de empregados na atividade estão estáveis. A quantidade de empregos continua estável. Não tem aumentado muito e não tem baixado. Quer dizer, consideramos isso um resultado positivo. E nas empresas, nós temos experimentado até alguma pequena elevação, mas na base de 2 dígitos aqui no estado, por exemplo. Isso não é muito, mas também não tem sido negativo. Não tem sido negativo. Então, nós nos consideramos até privilegiados. Mas isso devido à natureza das nossas operações. Então, voltando ao início da tua pergunta, na parte de administração de condomínios, nós sabemos que a administração de condomínios ela é uma atividade contínua, porque os condomínios existem na riqueza e na pobreza, porque ele continua operando e tem que operar, e as nossas imobiliárias, então, tem tido um trabalho bastante grande, ajudando os condomínios a manter as suas despesas em níveis condizentes, que esse é o grande desafio atual. É o maior de todos? É o maior desafio, certamente, é o de manter a despesa baixa, aumentar as economias, fazendo recomendações aos próprios condomínios para que economizem luz, isso e aquilo, no que são muito bem acolhidos pelos síndicos e condôminos. Quer dizer, então existe essa luta permanente, mas no que tange digamos, a gestão empresarial dos condomínios, podemos dizer que estamos bem no sentido de que se trata de uma atividade contínua e então não tem muita alteração, até porque os honorários das imobiliárias hoje são bastante baixos. São baixos. São baixos. Se remuneram com valores pequenos para administrar, às vezes, grandes condomínios, né? Justamente, as empresas se organizaram bem para isso
Mas tem que se reconhecer que ele não é uma despesa grande para o condomínio, tem como suportar com tranquilidade e com isso facilita a vida de condomínios e mantém a continuidade da empresa. Então, nesse segmento de condomínios, estamos bem, achando assim, quer dizer, estamos bem dentro daquilo que uma recessão permite, né? No que tange à locação, tivemos uma redução expressiva nos últimos meses e se mantém num padrão atual, onde, vamos admitir assim, nós temos assim que a velocidade de locações atual está ao redor de 12%. Isso quer dizer o quê, presidente? Isso significa que a média de locação nos dá uma média de 3 meses, digamos, para alugar um imóvel. Um imóvel. Ele entrou para a imobiliária, faz a vistoria, vê o que precisa fazer, deixa ele direitinho, coloca na prateleira para oferecer para o mercado. Demora 3 meses, mais ou menos, para alocar. Isso é uma média. É uma média. Evidentemente, um imóvel muito bom, está com preço adequado, ele sai rapidamente. E tem aqueles que ficam 6 meses e ficam até 2 anos. Né? Chega a ficar 2 anos? Chega. Imóveis comerciais. Geralmente imóvel comercial. Geralmente imóvel comercial. O residencial é mais rápido? Ele é mais rápido pelo seguinte, que quando o imóvel residencial começa a encalhar, a pressão para que seja corrigido algum defeito que ele tenha passa a ser grande, seja de parte da própria administradora que diz para o proprietário, olha, tem que investir um pouquinho nele, porque com essa pintura, ou com esse balcão, ou com esse piso, tá difícil. Então, geralmente o proprietário acaba se sensibilizando e investe um pouco lá e enquadra o imóvel a um patamar adequado e vamos dizer assim, adequado para ser alugado, digamos assim. Né? Ou baixa o valor do aluguel? Bom, o aluguel para baixar também funciona assim. Funciona que dá para baixar o aluguel. Os aluguéis estão baixando? Não estão baixando. Nesse momento, não? Não estão. Isso é um sintoma interessante, presidente. É que, topicamente, quer dizer, eu digo assim, do ponto de vista de casos específicos, pode existir uma negociação. Ah, sim. Mas pela pesquisa que nós mantemos, a pesquisa do Departamento de Economia e Estatística aqui do Sistema Secov, a gente percebe de que o valor dos aluguéis está acompanhando a inflação. Acompanhando a inflação. Isso em média. O que significa em média? Em média, de novo, em média significa que alguns são alugados acima da inflação, quer dizer, corrige muito mais, e tem alguns que são até abaixo, dependendo daquelas circunstâncias que acabamos de mencionar. Então, a rigor, o mercado de aluguéis houve uma redução, as dificuldades de locação são maiores hoje, há necessidade de maior empenho na locação. A recomendação é de que a negociação persista, quer dizer, as pessoas sejam persistentes no sentido de negociar, que seja para quem quer alugar, ou seja, o cliente ou o proprietário, mas que digamos, não deixem esmorecer a negociação. Isso é importante para que ela persista e acabe resultando numa locação. O importante, se o imóvel realmente interessa àquele inquilino, por que não? Então, acho que tem que fazer isso. Mas a locação teve uma redução na sua velocidade, e tem, digamos assim, o preço acompanhando a inflação. Isso é uma realidade em média. Né? Venda de imóveis. Muito bem. A venda de imóveis, todo mundo está observando que nos lançamentos os incorporadores têm forçado um pouco a venda, porque o incorporador tem muitas injunções. O pessoal até, às vezes, não reconhece a enorme complexidade de uma incorporação, que não só o problema de conseguir um terreno, conseguir aprovar um projeto de terreno,
discutir as injunções em cima dele, porque uns não querem que construa um prédio, outro isso, outro aquilo. E, finalmente, depois que está tudo aprovado, etc., construir e estando sujeito às vezes, carência de mão de obra, às vezes, carência de material, a necessidade de vender durante a obra e ter que observar prazos e tudo isso. E, além de tudo, tem que apresentar um bom produto, um acabamento muito bom, como o nosso cliente está acostumado. Então, em realidade, hoje, Porto Alegre, por exemplo, a nossa capital, tem grandes problemas na área de aprovação de projetos. Então, históricos, né, presidente? São históricos, mas atualmente estão... Piores ainda. Piores ainda, porque além das questões ambientais, além da questão do plano diretor, ainda temos hoje a questão da aprovação dos bombeiros, que ficou muito mais complexa. Os bombeiros estão atarefadíssimos, tem milhares de processos lá, porque isso também está entravando, isso é um dos motivos pelo qual, inclusive, a alocação também diminuiu sua velocidade, porque para alguém se estabelecer, até com um escritório, com uma loja e tal, ele precisa do alvará dos bombeiros, e isso demora. Então, esse é um dos problemas, inclusive, o próprio Estado hoje sofre com isso, porque a atividade econômica foi meio que engessada nesse aspecto. Uhum. Então, muito estabelecimento deixa de funcionar, deixa de começar a funcionar por falta desses alvarás. Enquanto isso, de alguma forma, não for agilizado, nós teremos grandes problemas. E hoje o Estado, mais do que nunca, está necessitando de impostos, né? E os impostos são gerados pela atividade econômica. Então, isso é importante. Mas, voltando à questão das vendas. Das vendas, então, nós temos hoje menos lançamentos devido a esse problema de projetos, etc. E o grande sustentáculo das vendas de imóveis é sempre o usado. O imóvel usado. Que é mais de 80% das vendas, né? Na estatística que fazemos aqui de Porto Alegre, nós temos observado que ainda a média de vendas mensais continua próxima dos 3.000 imóveis mensais, mantendo uma certa regularidade. Mas isso se deve bastante também à escrituração de lançamentos feitos há 2, 3 anos atrás, que agora desembocam na sua entrega e escritura a favor do comprador. O usado é que realmente teve experimentou um solavanco, porque com o fechamento dos financiamentos da Caixa Econômica, que reduziu para 50%, ele realmente houve uma redução em muitas vendas que não conseguiram se implementar, né? Porque aquilo que o cidadão, por exemplo, precisava 10% ou 20% de entrada ou da parte dele, e 80% financiado, agora 50%, o camarada não tem 50% para dar. Não tem. Não tem isso. É dinheiro, é muito dinheiro. A Caixa Econômica Federal, inclusive, como consta no nosso boletim, a Caixa Econômica, inclusive, alega de que, na média, entre o valor de venda do imóvel e os valores financiados, o valor financiado fica, em média, 50% do valor. No entanto, isso é uma média, ou seja, tem gente que não precisa de 80%, precisa, às vezes, de 30% para completar. Então, feito uma média, isso é até muito possível. Mas a verdade é que o grosso das vendas depende desse tipo de financiamento. É o financiamento que move, né? Exatamente. O Banco do Brasil entrou também forte nesse mercado agora, recentemente. O Banco do Brasil está a pleno. E aí entra outra questão, que é o desemprego. Ah, sim. Aí é que entra o problema. Então, claro, houve uma queda nas vendas, porque ou as pessoas ficando inseguras quanto ao seu emprego, ou tendo perdido ele já. Então, porque o financiamento imobiliário, que embora seja de 20, 30 anos, ele é um exercício de confiança. A pessoa acredita que vai ter condições de pagar por todo esse período
com tranquilidade, vai ter seu emprego, vai ter saúde para isso, etc. E tal. E, é um investimento a longo prazo. Exatamente. Então, esse exercício de confiança é muito importante e é por isso que uma FEComércio, a Confederação Nacional do Comércio e nós mesmos aqui também fazemos pesquisa sobre a confiança do consumidor, a confiança do empresário, porque eles são indicadores daquilo que o segmento vai fazer no futuro, se ele tem ou não tem confiança. E o que se observa é de que a confiança está sendo erodida, né? Eles estão, cada vez se tem menos confiança, justamente devido às circunstâncias, que estamos em plena recessão, existe menos dinheiro circulando, tem muita obra parada já. E aí temos a influência do Estado. Eu digo estados, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal, onde obras são impulsionadores da economia. Porque a gente fica, são coisas que a gente não enxerga. Uma estrada que esteja sendo feita aí a meio do caminho, não sei de onde, ela é geradora de vendas e de fornecimento de alimentação, de hospedagem, etc., para muita gente, e tudo aquilo gera negócios e gera emprego, etc. Isso tudo acaba, quando as verbas se reduzem e isso não é feito, tudo isso tem um efeito multiplicador perverso. Então, esse é o problema. E nós estamos em plena recessão, quer dizer, não adianta nós dourarmos a pílula de que botar um nome um pouco mais suave, mas a verdade é essa, é de que nós estamos com todo o sintoma de recessão. Então, nós temos que agir de acordo. O que é salutar e que é uma coisa animadora para os empresários, para a população, é de que o governo, tanto o governo federal quanto os estaduais, estão atentos a isso e estão colocando em prática medidas contracíclicas. O governo federal já se deu conta, evidentemente, então está fazendo suas economias, etc., e a gente espera que eles tenham muita sorte e inteligência naquilo que vão continuar investindo e naquilo que vão reduzir. Claro. Esse é um trabalho de fôlego e um trabalho extremamente delicado que Brasília deve estar fazendo. Veja a complexidade do mercado imobiliário diante desse clima de incertezas e nesse momento de recessão no nosso país. Felizmente, duas áreas indo muito bem, locação e administração de condomínios, e vendas com essas dificuldades todas. Presidente, para a gente concluir essa visita aqui, sempre bom e agradável conversar com o presidente, uma liderança nossa aqui no Rio Grande do Sul, uma liderança no setor imobiliário também nacionalmente, ele que é vice-presidente da FEComércio também. A crise no Rio Grande do Sul, presidente Moacir Schuchster. O funcionalismo está revoltado, a área de segurança pública desmotivada, os professores meio que paralisados. O secretário Giovanni Feltz já disse que nos próximos meses a crise tende a se agravar. Qual é a saída, presidente? Eu sei que vocês na FEComércio têm discutido aqui no Secov, têm discutido com os vice-presidentes, vocês estão atentos a esse movimento da crise no Rio Grande do Sul. Tem saída esse quadro que está aí, presidente? Bom, a história mostra que toda crise tem saída. A dúvida é quanto tempo se leva para sair dela. Essa é a grande questão. Alguns caminhos têm sido apontados pelas entidades maiores aqui do Estado, como, por exemplo, a FEComércio, que nós nos integramos, e tem sido feitas sugestões ao governo. Não são sugestões fáceis de implementação. Não são fáceis. Não são fáceis, depende de mudança de legislação, ferem algumas corporações, provavelmente. Existem problemas que têm que ser contornados e isso realmente não é fácil. No entanto, a gente já aprendeu que ou as crises são solucionadas ou no momento da ruptura, que é inevitável nesse caso. A ruptura. Nesse instante, as coisas se resolvem de outra maneira. E que o Altíssimo lá permita que, se acontecer algo assim, que as coisas não sejam tão
drásticas ou violentas. Ou violentas, ou perversas, sei lá. Ou perversas. A gente não sabe. O que a gente percebe é de que o governo estadual está trabalhando incansavelmente, isso não se pode negar. Tem pessoas muito inteligentes tratando disso. A gente confia muito no corpo funcional do Estado, né, que são profissionais muito experientes e que já passaram por outras crises do mesmo gênero. Agora, uma coisa é certa, Apple. Se o país não reativar a sua economia, vai ser muito mais difícil a gente resolver esse problema. Aqui, regionalmente. Regionalmente. Né? Por quê? Porque se nós, por exemplo, esse último mês de julho, nós tivemos uma queda da arrecadação do ICMS, se não me engano, de 70 milhões de reais. Meu Deus. Olha, 70 milhões de reais pode ser pouco no nível de gasto do governo, mas isso tem outras repercussões. Significa que se vendeu menos 70 valores que geram o imposto de 70 milhões, imagine se a circulação de dinheiro que deixou de fazer aquele movimento em dominó, onde outros negócios surgiriam. Então, a gente percebe que a coisa é muito mais violenta do que se supõe. Então, enquanto nós não tivermos uma retomada da atividade econômica no Brasil, vai ser muito mais difícil resolver. O que é alvissareiro, por isso que a gente não pode perder a esperança, o que é alvissareiro, por exemplo, é que com o dólar aumentado, o dólar hoje nós estamos falando... Em 13,50, quase 13,48. 13,4. 13,4 alguma coisa. Muito bem. Então, com esse dólar, as exportações aqui do Rio Grande do Sul tomam um alento. Sim, o governo federal anunciou ontem, teve um superávit de 4 bilhões de dólares na balança comercial. Em julho foi o maior dos últimos 2 anos. Muito bem. Então, isso tem muito a ver conosco aqui. Exatamente. Somos um estado exportador. Exatamente. Carne. Nós exportamos demais. Sim, soja. Soja. Com esse dólar, nós também talvez, se isso tivesse sido em outra época, talvez tivéssemos uma indústria de calçado talvez muito maior. É verdade, indústria de calçados, que nós perdemos espaço para os competidores internacionais. Exatamente, isso seria diferente. Bom, e aí existe o problema do timing. À medida em que o dólar está hoje nesse valor, a exportação precisa aproveitar a oportunidade. Então, mais do que nunca, o empresariado tem que se movimentar com rapidez para exportar rapidamente, para aproveitar essa, entre aspas, bonança cambial, né? E para aproveitar com isso aí. Dificilmente vai baixar logo o dólar devido à conjuntura internacional. Se espera, então, que as coisas se rearticulem e a economia, então, tenha um impulso. Isso ajudaria a resolver o problema do Estado também, não é mesmo? Ajudaria a resolver o emprego também, de modo que a gente percebe que existem algumas fagulhas que permitem entender que essa fogueira possa levantar de novo. Então vamos confiar nisso aí. Enquanto isso, o gaúcho é um forte, né? É um forte. Então, ele vai resistir, né? Com certeza. Presidente Moacir Schuchster, presidente do Secov, RS da HDM, vice-presidente da FEComércio, obrigado pela sua participação conosco. Importante que a gente escute nossas lideranças. Nós que de uns tempos para cá estamos angustiados com o nosso estado do Rio Grande do Sul, seus destinos, seu futuro, muito preocupados com a área da segurança pública, estou extremamente preocupado, né? A gente acompanha tudo, monitora tudo nas redes sociais. Há uma inquietação das pessoas no Rio Grande do Sul. Presidente, muito obrigado, que o senhor Foi um prazer. Consiga ter profetizado aí dias melhores para nós. Até uma próxima oportunidade, presidente Moacir Schuchster. Obrigado por nos receber aqui. Se Deus quiser, é sempre um prazer falar contigo. Muito bem, mandar um abraço especial aos nossos telespectadores da região metropolitana, principalmente os novos telespectadores de Gravataí, de Cachoeirinha, que estão conosco. Obrigado pela audiência, pessoal de Capão da Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha. Muito obrigado pelo prestígio. Direto aqui do Secov, RS HDM, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.